Pronto. Craquete! Gravando! Yes! Você faz as honrarias. Eu faço as honras, eu tô aqui com o Matheus e com o Glauco, que assim são talvez um dos primeiros apoios nossos aqui de natação. Não é o primeiro apoio de natação. Primeiro apoio de natação nosso. Veio através, estava falando pro Paulo, através do Maurício, que me indicou, falou, cara, Matheus, o moleque vai ser bom, tem que estar com ele cedo e tal, não sei o que. Eu falei, pô, deixa, me dá um pouco de, né, qual que é o histórico aí do menino. Aí ele contou um pouco das tuas provas e tal, falei com teu pai, com toda a tua dedicação. E obviamente a gente, né, não acompanha, eu não acompanho tanto porque eu sou mais do mundo do triatlo, mas eu percebi que tinha aí um grande potencial. E ao mesmo tempo também vocês, né, deram uma aposta também na Z2 do lado de vocês, porque também era uma empresa recente. E deu certo, tá dando certo. O menino ganhou um monte de coisa esse ano, a empresa cresceu. E estamos aqui para contar um pouco da história dele. Vai ser um pouco mais eu com ele, do que você vai ficar quieto. Eu vou fazer várias perguntas, cara. Eu fico muito feliz você quando vem nadador aqui. aqui. De natação? Você não Tenho sabe várias nada, perguntas de natação. Várias. Ele fica se achando porque no triatlo é a única coisa que ele sabe fazer é nadar. E ganhar do Vitor. Às vezes, né? Mas ganhar de mim não é muito mérito. Ganhar de você é mérito, pô. Você é um Só cara na bom. natação ou no triatlo? Só na natação. Não, eu ganho na natação sempre, isso é claro. E aí, no total, às vezes, ele rouba e ganha de mim. Não, se desmente agora, velho. Isso é público. Isso é bom. mentira. Tá empatado, 2-2. Tá empatado. Esse ano. Sim, tá empatado. Estamos empatados. E o Maurício que classificou pra Kona. O Maurício pegou vaga pra Kona agora. Tá bem, hein? Tá. Que eu treino com os dois filhos dele, né? Ah, é? Com o Felipe e com o Thiago. Então, eles nem tinham falado nada. Daí, a mãe deles comentou com a minha mãe, daí eu fui falar com eles, que eu não sabia que ele tinha classificado. Que legal. Não, E os filhos dele nadam bem? nadam bem, os dois. É que eles começaram... O Felipe é o mais velho, ele começou um pouco, mais tarde do que normalmente se começa. Mas eles estão evoluindo bastante. Esse ano eu acho que ele deve ter abaixado 2 minutos nos 1500. Caraca. Queria eu também abaixar isso tudo, né? E o Thiago... É que você tá já num ponto que é quase o impossível Thiago baixar. tem 12 anos, eu acho, então ele ainda é bem novinho, ele começou mais cedo, tá nadando bem também. Você tem quantos anos? Tenho 16, vou fazer 17 daqui 2 meses. Tá, então você... Só ano que vem. Você faz Só ano 17. que vem, isso. Tá, você tem 16 anos, Juvenil 2. Juvenil 2. É o último ano de Juvenil 2. O último ano de juvenil. É, o último ano de Juvenil que é o Juvenil 2. É o ano que vem. O ano que vem ele vira Júnior, né? Eu viro Júnior ano que vem. Aí são 2 anos de Júnior. Aí Júnior... 3 anos. Ah, 3. É porque Júnior 1 e Júnior 2 tem 2 anos. Ah, tá. Então daí... Entendeu? Aí com 18 você acabou, aí é absoluto. 18, Só. a brincadeira fica séria. De verdade. 19, né? Mas normalmente é 18, porque daí... Mas você Júnior pode 2 pular também, né? Fazer Pode, classificatória. Não, eu já nadei esse ano, o ano passado, inclusive, eu nadei o absoluto, Finkel. Foi aqui do lado, na BDA, em Bauru. Campeonato de piscina curta, de 25. Foi a primeira vez que eu nadei um campeonato absoluto. E esse ano eu fui pro Troféu Brasil lá no Rio. Normalmente o Troféu Brasil é lá no Maria Lenk. Uhum. Fui lá também. É outro nível, né? Você nada com os caras E aí? que foram pras Olimpíadas, finalistas olímpicos. Eu estava lá. Você tava lá? Você tava? Tava com o médico da CBDA. Tava lá, assisti a prova. Assisti é? 1500. Ninguém assiste 1500. É a prova que eu mais gosto de assistir. A prova, o pessoal gosta de assistir 50 livros, só que é tudo muito junto, não dá 1500 não, 1500 dá pra ter uma reviravolta ali no meio, então eu também gosto mais de assistir. Também nado Mas 1500. o 1500, se o cara tá liderando, ele pode... Pode já, em torneio mais, mundial, Olimpíada é mais difícil. Mas você pega aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, é que com o cachorrão, tá sendo diferente. Ele tá dominando muito na frente. Mas antes Ele dele... larga e fica. ele larga e fica. Mas antes dele tinha bastante troca de posição Que o durante cara a prova. começa forte e vai
vai caindo. Ou o outro cresce bastante. No fim que ele estreou com o cachorrão do lado. No fim que eu Legal. nadei na série do cachorrão. Que legal, pô. Isso foi uma experiência bizarra, né? Foi. Ele Foi, até eu ele parei perdeu a antes, inclusive. Ele me deu, acho que me rodou 100, 150 metros. Não foi uma competição, tipo, eu piorei meu tempo, mas mesmo se eu tivesse melhorado, ele teria me dado 125 em vez de 150. Ele te passou 2 vezes, então. Daí eu ouvi o sininho dele, daí eu parei quando ele parou. Depois ele completou. Depois eu completei, tipo, só é desclassificado se você para antes, se você encosta o pé no chão ou pega na borda. Aí você encostou no cachorro e falou, cachorrão, você só tem o patrocínio aí da Z2 porque eu que fui lá e bati nele. É verdade, cara. Você que estreou a Você que história. estreou, velho. Verdade, foi no Se você tá começo do tomando esse ano. gel, eu já tomava muito antes, moleque. Se liga aí. Desde o meu Maria Lenk esse ano foi quando eu comecei a tomar lá no Troféu Brasil. Tipo, o Maurício falou com o meu pai e tudo, daí meu pai falou, você vai receber aí uns géis, tudo. Na época eu só tinha gel, né? Falei, tá bom. E eu, às vezes, sou meio cabeça fechada. Eu falei, tá bom, vou experimentar. Não consegui mais trocar. Ó, que bom, hein? Não Paulinho, consegui. vai brincando. E você, conta aí um pouco da sua história na natação. O seu pai nadava? Como é que era? Então, é isso. Nadador de 50 livre aqui. Eu sou de não. fundo, ele era de... Caraca. Na realidade, a gente tem o mesmo técnico. Meu técnico Mentira, que de legal. 34 anos atrás Que é legal. o técnico dele no mesmo clube, porque o João está no clube há 34 anos. Caraca. Meu técnico foi o técnico E ele dele é muito de fundo e de águas abertas, né? Ele é treinador disso. Então, ele foi meu treinador e desde pequenininho, quando a gente virou sócio lá do Círculo, ele passava lá na piscina de fora, porque e falava, eu treinava vou na de nadar com dentro. você. Ele, Ah, nunca legal. você vai nadar. E aí deu certo. Mas eu comecei a nadar com 4 anos, eu sempre fui do Círculo, nunca fui de outro lugar. Eu comecei a nadar com 4 anos, odiava nadar, odiava. Só que é aquilo, meus pais queriam me Não tinha colocar opção. pra nadar, porque eu precisava aprender para Precisa não me aprender a afogar. nadar, é Sim, esse é o básico. E daí eu comecei a gostar da natação quando eu tinha uns 8, 9 anos, que foi quando eu passei pro treinamento. Você começou a Aí- competir. Foi quando eu comecei a competir. Daí eu comecei a gostar, e hoje não tem coisa que eu gosto de fazer mais, né? Daí teve nisso tudo... Mais que estudar? Bem mais, né? Sem comparação. Mas você gosta de treinar. Mas, cara, você... Eu gosto de treinar. Ele é bom aluno. Então, você treina muito mais que... Estuda. Com certeza. Eu acho que sim, né? Qual que é a rotina, volume de treino hoje pra você? É que varia de acordo com a periodização, né? Mas no começo de temporada deve dar uns 70, 80 quilômetros na semana. Puta, Mas Dá- quantas Dá dobras? muito 3 tempo dobras? de piscina. Três, faz- três dobras, é que no começo de temporada ou 3 ou 4. Explica a dobra pro Jeg aqui que não entende. O Dobra cara É, nada quando de manhã, tem- nada à tarde. Isso. Além da musculação, né? Além Sim. da E faz musculação também. Principalmente porque de natação tem aí o clássico problema de ombro, né? Que é por repetição, então tem que fazer fora, porque senão você ferra todo o seu ombro. É que você não é tanta explosão, né? Porque o Gabriel veio aqui, o Santos falou que hoje em dia mudou muito essa história de volume pra quem faz a Pra quem é a prova mais velocista. O explosiva. velocista mudou, baixou bastante. baixou. Mas Porque fundista continua. fazia né? fundista e velocista fazia o mesmo volume de treino. Não fazia sentido. Daí agora, tipo, o fundo continua com volume alto, mas velocista diminuiu bastante. Qual foi a semana que você mais nadou na tua vida que você falou, mano, não aguento mais ver água, velho? Teve... eu não sei se essa foi a semana que eu mais nadei na minha vida, mas o dia que eu mais nadei foi quando eu fiz 200 de 100. 100 de 100 de manhã, 100 de 100 à tarde. Ah, que legal. A Poliana já falou que foi o pior treino da vida Foi- dela. Foi esse. A gente fez por baseado causa nela. dela. Ah, tá. Tipo, Você ela- passou o dia inteiro na piscina. Passei o dia inteiro na piscina. Foi o primeiro, acho que começou 7 horas, acabou lá 9, 9 e meia. O segundo a gente foi 4 e meia, 5 horas. E daí é até engraçado, porque você fala, 200 e 100. Quando tava no 190, no 97 de tarde,
deu trovão, a piscina fechou. Mentira! Eu saí correndo, eu tava fazendo com uma amiga minha. 3. Eu tava fazendo com uma amiga minha. Tá vendo? No clube tem uma piscina interna também. A gente saiu correndo, faltando 3 pra piscina interna e Pra acabou não lá perder o dentro. intervalo. E vocês fizeram a cada quanto? Todos a cada um 30. Na longa. Não, na Ah, curta. na curta. Chegando pra quanto? A média tava dando uns 5. Nada bem, viu? Não, eu Nada bem. não, velho. Tá falando eu, mano. Não dá nem graça. Caraca, velho. Não, mas eu já fiz 100 de 100 no segundo semestre agora, eu fiz 100 de 100 com intervalo menor, que foram 40 cada um 20, 30 a cada um 25, 20 a cada um 30 e 10 a cada um 35. Daí foi na longa. Ah, que legal, cara. Que massa, que massa. Tá, e você começou a nadar competitivamente nos 8, né? Com 8 anos, né? Com 8, 9 anos, que era pré-mirim. E quando que, tipo, acendeu a luz e falou, esse moleque é bom? Quando acendeu a luz, é que é muito difícil em categoria. Eu desenvolvi muito mais tarde que os outros. Então, eu nadava, eu era pequeno, fraquinho, gordinho, e eu nadava com os caras que já eram maiores, mais fortes, ou que pelo menos tipo, não tinham aquela barriguinha. Que eu até tentava perder, só que acho que por mais novo não perdia, né? Mas quando eu virei infantil 1, foi, na verdade, Petis 2 no final do ano, foi quando eu ganhei minha primeira medalha de top 3 paulista, que eu fiquei em terceiro no paulista nos 800. Quando eu quebrei a barreira dos 10 minutos pela primeira vez, fiquei em terceiro. Daí ali eu comecei a perceber, dá pra ir melhorando, dá pra melhorar. Eu já melhorei bastante porque começo do ano eu tinha ido mal, não mal, mas eu não tinha ficado entre os 3. Daí eu fiquei entre os 3, daí eu falei, dá. Daí no infantil 1 foi quando eu tive meu primeiro brasileiro. Daí eu já tava com, é que 1.500, 800 são finais direta, né? Então não tem eliminatória e final. A última série nada tarde e as outras séries nadavam de manhã. E daí eu tava na minha primeira final, né? E nos 1.500, foi em Belo Horizonte, no Minas Tênis Clube. E daí eu tava na minha primeira final, então eu já tava, o meu primeiro brasileiro na minha primeira final, já tava felizão. Daí eu fiquei acho que em sexto lugar, em sexto. E tem uma parentes que eu não ia, ele tem uma irmã, ele foi com a mãe. E aí eu comprei uma passagem no dia e fui com a irmã, só para assistir essa prova. Mas ele não sabia? Ele não Não sabia. Aí ele tava nervoso, ficava ligando. Aí quando a gente chegou no aeroporto eu falei, estamos aqui. Só que eu consegui chegar para ver a prova quando ele tava batendo na chegada. Você veio chegando, pelo menos. Mas ele viu. Eu só vi a chegada. Mas Ele aí chegou de mala, direto do aeroporto e foi lá e assistiu. Foi uma festa, porque o clube fazia muito tempo que não tinha finalista nem nada. E aí começou a ter. E assim, tem uma passagem aí que ele não falou, que o clube não fazia federados petis. Tinha um que foi, e aí eles iam federar, tinham 6 que iam federar. Só que tinha que passar num torneio que é a Copa São Paulo, que é atletas não federados da federação. E ele foi dividir um quarto com um colega, e o colega pulou nele. Só que ele era pequeno e o menino era grande, que é aquele problema que ele tinha, que ele era pequenininho. E ele quebrou o braço. Eita. Puta A merda. competição que era a mais importante. Era aquele Quebrou o braço. Galho Verde. Galho Verde. Quebrou o braço mesmo. Só que ele nadou Galho Verde. as E daí eu provas. nadei tudo com o braço quebrado. A gente não sabia que estava quebrando. Eu não aquecia porque tava doendo demais, daí meu técnico falou nem aquece. Daí eu fui. E ficou em sexto. E aí conseguiu... Não conseguiu, mas daí a gente... Mas daí quando eu voltei, meu técnico viu que eu nadei com o braço quebrado. Porque daí assustou todo mundo, né? Como você estava nadando? Porque passou no médico, tudo, ninguém viu. E aí começou a inchar na volta, a gente foi pro hospital, o médico falou, não, aconteceu nada, você nadou. Aí tirou o raio-x, tá quebrado. Daí chamava lá no pronto-socorro, vem ver aqui o moleque nadou o fim de semana inteiro com o braço quebrado. Caramba, isso aonde?
Foi em Santos. Foi em Santos. Internacional de Regatas. Internacional. Cacete. E aí a gente fez um... Na vermelhinha? Na vermelhinha, aquela lá. Uma das piscinas mais rápidas do Brasil, se não a mais. Tem que ser conhecido, hein? Na Fica vermelha. zoando. E aí a gente fez um tratamento especial para ele voltar antes. Aí Eu federou. fiquei fazendo bicicleta enquanto estava fora, academia para tentar não perder, Sim. né? Daí eu Foi aí o que técnico deu uma- federou. Que deu uma mudada. Uma mudada. Só que daí tem o lance do Covid, né? É verdade, né? Seu desenvolvimento foi numa época que Então, não tinha é nada. que eu tava fazendo, né? Daí no Infantil 1. Depois disso, no final no meio do ano, em julho, eu fui treinar nos Estados Unidos. Daí no final do ano, no Brasileiro de Verão, eu peguei minha primeira medalha de brasileiro. O brasileiro só tem medalha até 3, né? Daí eu fiquei em terceiro nos 1.500. Daí a competição virou outra, né? Eu saí de sexto. É até engraçado, porque uma semana antes do brasileiro, eu tava com o terceiro tempo. O segundo tempo tava na minha frente por centésimos. Uhum. E daí, na semana do brasileiro, teve um monte de competição lá, o pessoal nadou, e daí eu fui pro 7º, 8º tempo. Então eu cheguei no brasileiro, eu tava no aeroporto falando, não, eu tô com o terceiro tempo, daí eu fui entrar assim, daí eu vi que eu tava com o 7º tempo. Ih, ferrou. 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 Só que daí deu tudo certo, fiquei em terceiro, daí fiquei feliz, até nos 400 que eu não tinha pego o final antes, nesse brasileiro eu peguei, classifiquei com o 8º tempo, 7º tempo e eu fiquei em 8º na final. Entendi. Mas daí no Infantil 2 eu falei, não, agora então eu vou pra medalha de ouro, né? Daí entrou o Covid. Daí no Covid eu consegui treinar. Deu alguma desanimada no Covid? Covid, Na verdade, eu vou falar que, pelo contrário, Animou mais. Porque eu percebi o quanto que eu gostava de nadar. É, isso que eu ia Foi perguntar, quando- porque É que deu se uma não desanimada. gosta de treinar, fudeu. O Covid, a prefeitura fechou na quinta-feira. No sábado posterior, tinha a seletiva do Mundial de Águas Abertas, que ele era um dos favoritos a classificar. E não ia rolar. E E não daí rolou. não rolou. Aí essa primeira semana ele tava voando. A primeira semana ele passou mal, ele acabou até desmaiando em casa. Eu desmaiei. E aí, Durante a aula tava rolando, fui sair pra pegar uma água, deu cair duro assim no chão. aí Mas por quê? Então, não sabemos. desânimo, não teve nada. Aí deu 2 semanas, eu arrumei uma piscina e aí ele começou Vou treinar. a Eu treinar. fiquei treinando na Kier. Durante Naquela a piscina pandemia. infinita? É aquela piscina de motor. Sacanagem, você ficou treinando lá. Fiquei treinando todo dia, eu tava Ele fez 50 de Deus. 100 lá. 50 de 100, na verdade. Você tá louco. Daí, no final, depois, conforme foi melhorando as coisas, a gente arranjou uma piscina que meu técnico ficava das 7 da manhã até as 7 da noite, que era na casa de um sócio do clube, ele tinha uma piscina de 25, era uma raia única. Daí ia 3 pessoas nadar lá, só que não tinha aquecimento, e era no inverno. Né? Vontade. Teve um dia que a gente foi lá, a água tava 21 graus. Aí você nadou, não nadou. Nadamos, Não tinha essa. nadamos. E os pais esperando na porta. Aí chegou. Pô, o Paulo acabou de vir de uma prova que ele nadou a 9 graus. É, mas com roupa de borracha. Com Não, roupa, mas mesmo tudo assim, roupa. porque Ah, uma extremidade, Não, tinha tinha luva, luva e bota. cabeça, você não sentiu? gorro, Ah, tinha gorro? Tinha tudo. tinha tudo. Mas mesmo assim, a cara... Então. Porque ano passado eu fui pro Sul-Americano, a água tava fria também. A água tava numa temperatura que não podia nem ter prova. Só que daí no congresso eles falaram assim, Vai ter. alguém não quer que tenha, porque se uma pessoa falasse que não podia ter. Só que Porque estavam tava todos os abaixo países. da É. temperatura fina. Daí Não, ninguém viajei levantou até a mão. aqui, você tá louco? Bota essa coisa pra E dar. daí a gente nadou numa temperatura baixa. Mas... E aí em junho do ano passado tinha o Calma aí, Brasil. deixa eu seguir uma hora. Toma, pai! Toma, Vai pai! caindo, Eu falei que eu ia ficar voltando, quieto aí, indo, ó. voltando. Não, mas daí... Ordem cronológica. Então, mas daí na pandemia, né, eu acho que até desanimou, só que ajudou também a perceber o quanto que eu gostava de nadar. Daí eu voltei, teve
um campeonato paulista no final do ano, em dezembro, final de dezembro. Daí eu fiz o melhor tempo do Brasil do ano. Não significava muita coisa, né? Porque não tiveram muitas competições, mas eu fiz. Tá. Nos centésimos do segundo. Exato. Mas daí ali eu comecei, daí em 2021, treinando bastante, Sem tudo. prova, né? Em Com 2021, poucas, né? A gente muitas tinha poucas. umas, muita na Pela BDA. seletiva. Mas daí ia ter o Campeonato Brasileiro de Inverno lá em Recife. Daí tava treinando pesado pra lá. Falei, não, agora eu quero ir em busca do meu ouro, né? Que tá desde o ano passado eu tô querendo. E daí eu tava treinando bem, tava nadando bem. Um mês antes do Brasileiro eu peguei Covid. 2 semanas no quarto, sem sair do quarto. Daí lá em casa a gente comprou, na pandemia, a gente comprou uma bicicleta, coloquei a bicicleta no meu quarto, fiquei fazendo todo dia, eu fazia, daí o médico falava assim, você não pode fazer mais do que 30 minutos. Eu fazia 3 vezes de 30 minutos por dia. Que gênio! Que gênio! Daí ele falava assim... Desobedeceu. Daí ele falava Não. assim... Não, daí ele falava assim... Tá com o médico aqui na tua frente. Não, mas Você ele falou, não faz mais de 30 minutos seguidos. Você pode fazer mais de uma vez por dia. Só que não podia deixar a frequência cardíaca A subir muito. intensidade. E aí? E daí eu ficava fazendo com o reloginho aqui, oxímetro tinha que fazer, ele falava, faz a cada 10 minutos. Daí eu fazia oxímetro para ver tudo. Ele falou, se der menos de 95, 94, não parou o exercício. Daí eu fiquei fazendo lá no meu quarto, bicicleta todo dia. Daí eu voltei. Daí teve o Paulista. Mas não voltou pra prova, não deu tempo. Deu tempo. Deu? Eu ainda ia ter 2 semanas depois disso. Daí eu voltei, na semana seguinte que eu voltei teve Paulista. Daí eu nadei 1.500, 400, ia mais alguma prova lá, não lembro. Daí no 1.500 eu fiquei em segundo, que era a minha principal prova. Eu tava querendo ir para pegar o ouro no 1.500, daí eu fiquei em segundo. Só tinha mais 1 semana até o Brasileiro. Falei, putz, Não vai dar. não vai dar. Só que daí meu técnico falou, não, como você perdeu muito, dá para se recuperar muito em 1 semana. Daí a gente voltou, treinou bastante, daí eu fui para Recife. Daí era aquela prova. E daí deu tudo certo, eu fui lá e ganhei. Boa. Primeira vez que eu fui campeão brasileiro. Só que nesse campeonato de Recife, eu nem tava, como eu não era o favorito, tudo, eu nem tava olhando se era classificatória para alguma coisa, né? Daí depois que eu acabei de nadar, eu fui entrar assim para ver os resultados e eu vi lá, critérios para a convocação do sul-americano. Eu entrei assim, campeão das provas, e daí 1.500 tem que ser o melhor índice técnico, que é quem chega mais perto do recorde mundial, entre 1.500 e 800. Juvenil 1 e Juvenil 2. Esse pegou. Não, era juvenil 1, infantil 2, eu era a idade mais velha. E daí eu peguei vaga pro sul-americano. Que animal. Boa. Que animal. Foi tipo... Que rolou esse ano. Não, foi ano Ano passado. passado, que ele ganhou também. Que eu fui campeão. Muito caro. É muita história, né? Muita Mas história. daí no sul-americano eu classifiquei, fui um dos poucos... Tiveram 4 atletas que classificaram tanto para águas abertas quanto para piscina. Eu fui um deles. E daí o águas abertas era antes. Fui lá, nadei, fiquei em terceiro, mas não estava contente, porque tive que nadar de roupa de borracha, porque a água lá é muito gelada, né? E daí, só que a roupa não tinha em nenhum lugar aqui do Brasil, não estava vendendo, não tinha Você nenhuma não tinha roupa. roupa. Não tinha roupa. Daí a gente comprou nos Estados Unidos. Eu tenho uma tia que mora lá, daí ela mandou ela colocou no correio, enviou pra cá. Só que a roupa chegou 1 semana antes do campeonato. Você não conseguiu treinar. Daí eu não consegui treinar na prova, senti Arrebentou. muito o ombro. Mas daí eu fiquei em terceiro lá e daí também fiquei em terceiro no revezamento. Eu ainda ia nadar só os 1.500 em piscina. Eu falei, putz, vamos lá, ainda quero uma medalha de ouro. E daí 1.500 era no penúltimo dia. Daí eu fiquei lá nadando, treinando.
treinando, né, mais leve. Daí, no dia dos 1.500, teve uma comida estragada no hotel, fiquei com intoxicação alimentar, não parava de vomitar. Acontece, né, velho? Vida, coisas que Daí acontecem. os caras falam, o médico da sessão falou tudo, não, você não vai poder nadar, não sei o que. Eu falei, não, vou nadar. Eu vim aqui pra nadar os 1.500. O cara com essa raia inteira, mas eu nada. E daí, mas logo antes da prova eu tinha parado, eu vomitei o quê? 1 hora antes da prova, só que logo 10 minutos antes eu tava, não bem, mas tava... Eu tava vivo. Sem ânsia, Tava nem querendo nada. treinar, cara, querendo fazer a prova. Daí eu falei, Ele não. tava com o segundo tempo, tinha um argentino com tempo melhor. Nos centésimos ele tava melhor que eu. Eu falei, não, eu vou nadar. Eu fui lá, nadei, ganhei. E como foi essa chegada? Porque a chegada de 1.500 é que eu nunca vi uma prova de 1.500, mas é tipo, você sempre chega muito à frente ou tem prova que chega apertada? Eu cheguei 11 segundos na frente do segundo. Então, é bastante. Foi bastante. Mas tem prova que é apertada. Tem prova que é apertada. Que até a última volta você tá... No Mundial de Budapeste desse ano, os caras, teve um americano, na Olimpíada ele fechou para 26, que é um absurdo. Ele mantém 29 durante a prova inteira e fecha para 26. Sendo que o primeiro 50 dele ele faz 27 com saída. E daí o cara fechou para 20. Não, americano. O italiano não tem tanta explosão. Ele vai. Ele começa muito forte. Só que daí no final ele não... Mas quem ia bater o recorde era o italiano. Quem ia bater o recorde era o italiano. Não, mas em Budapeste desse ano, o americano fechou para 25. Ele estava em terceiro, e daí ele e um alemão, eles não estavam disputando a prova, eles estavam disputando o segundo e o terceiro. Ele e o alemão vieram, um fechou para 25, outro para 26. Que é muito forte. E daí o cara ganhou na chegada. Ficou em segundo na chegada. Muito forte. Bruto. Pergunta, pai, qual é a sua visão de tudo isso? Assim? Queria saber a sua interpretação e como é que você enxerga tudo isso. Bom, o começo, quando ele começou a treinar, eu não queria que ele treinasse. Né? Ele foi convidado 3 vezes, as 3 vezes eu falei não, daí na 4ª ele chegou, entrou no carro, falou, tem uma notícia boa, uma ruim. A boa, eu entrei na equipe da natação, a ruim eu te desobedeci. Eu falei, não tem problema nenhum, só que eu não vou acordar às 5 horas da manhã pra gente ir brincar. Eu vou acordar, você vai treinar, você vai fazer, o ganhar é outra história, mas fazer o coisa correta. E assim, não tinha dobra, porque o Círculo é uma equipe mais jovem, né? Mais de base. E não tinha dobra, não tinha ninguém querendo dobrar, e ele estava brigando que ele queria dobrar. Aí o técnico fala, não, você ainda é muito novo e tal. Aí eu tenho uma piscina no prédio. Tá, João, deixa ele desce na piscina mesmo, você passa, eu dou o treino. Primeiro dia, tocou o rádio relógio, ele já tava do meu lado, vamos? Aí eu tirava foto dele rindo, daí ele, vou... Um tesão de... vou... O João achava que era 2, 3 dias ele ia desistir, e não. E aí foi, até a gente... depois a gente acabou montando a equipe dobra, né? Que é o pessoal que dobra e começou. E assim, ele é incentivo, ele foi... a gente nunca tinha tido um melhor atleta do ano no clube, que tem um prêmio lá. Ele ganhou antes da pandemia. Ganhou tal, perfeito, ficou super bem. E esse ano ele ganhou de novo. No colégio, ele foi homenageado entre os atletas do ano. Ele não pode falar que é atleta do ano porque não tem piscina no colégio, daí tem que estimular os esportes lá interno, mas ele foi elogiado. Então, quer dizer, o que eu vejo nele de diferente é a vontade, porque não é fácil acordar às 5 horas da manhã e treinar, depois ir para a escola, voltar. Não, e ainda, isso é um ponto que você tocou, que dificulta mais ainda, é que ninguém na sala dele vive isso praticamente, porque você não tem a piscina na escola. Não, ninguém vive isso na sala e na maioria dos colégios, né? Porque o nadador, a maioria, você
tem que abrir mão um pouco de colégio de elite, colégio de ponta, para poder nadar. E aí, lá em casa não tem, tem que estudar e quer nadar, pode nadar, mas vai ter que estudar. Então ele nunca pegou recuperação, porque no final do ano, se está de recuperação, não vai para o brasileiro. Então ele já sabia. Então, essa coisa, até os meninos que nadam com ele falam, pô, eu queria ter a metade da força de vontade que tem, porque o Pucelt fala, ele fala muito que a história dele e resiliência são parecidas, porque ele era pequenininho, os meninos eu tenho 1,83 m, o menino era do meu tamanho, era assim, ele ficava na última série, era engraçado, tinha um amendoinzinho no meio de um monte de se virando gigante. Ia, aí chorava porque não ganhava tal, mas estava sempre lá e não desistia. Ah, não, o que eu preciso fazer? A gente fez algumas clínicas, uma com coach. Ele ganhou o prêmio de atleta da clínica. Eu nunca esperava, porque tinha atletas melhores até no clube. E aí na apresentação o coach virou e falou, olha, o atleta que vai ganhar não é porque ele é melhor na natação, não é melhor nada. Foi o atleta que mais porquê fez. Quando ele falou mais porquê, tava eu e minha esposa, já sei, porque o apelido dele é porquê, né? No clube, quando era pequenininho, ele vai lá. Por quê? Por quê? Por quê? Daí, tipo, o que eu faço para melhorar? E daí na clínica eu ficava perguntando, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para isso? Tá, outra coisa agora. Explica para mim como é que você usa os produtos da Z2. Quando você usa, quando você acha que é importante? Agora, os gelzinhos eu uso toda vez antes de prova, tanto em piscina quanto em maratona. Qual? Meu sabor favorito, eu tenho 2 sabores favoritos, né? Tem o freezing cola, que eu, às vezes, quando eu tô meio muito para baixo, assim, eu tomo, porque daí não precisa tomar mais nada. Mas quando eu tô bem assim, os meus sabores favoritos são o Chocomite e o de pitaia. Então eu tomo, o Chocomite tem cafeína, inclusive, né? Então, querendo ou não, ele já dá uma ajudada. E daí, toda vez antes de prova, eu tomo o Chocomite. Pitaia eu tomo principalmente em maratona, que eu tomo um Chocomite, um de pitaia, tipo antes de 10 quilômetros. Eu já sei que eu vou fazer, então a nutricionista fala, tem que carbar bastante, daí eu tomo 2 gelzinhos, um de cada. Daí o Power Pounder eu tomo todo dia durante o treino. Porque ajuda bastante a manter a consistência, manter o ritmo, não quebrar no meio do treino mesmo, principalmente quando está em acumulativo, porque daí o volume está lá em cima, você fica todo difícil. E daí quando está muito, muito, muito pesado, eu também tomo gelzinho durante o treino. Daí varia o gelzinho que eu tomo. Boa. Era isso que eu queria ouvir. Turma, acho que pra gente dar uma conclusão, assim, qual que é a meta principal e o que vai rolar daqui pra frente? Onde você mira? Onde você vai? Onde vamos ver Matheus? Você vai ganhar do cachorrão? Matheus, fala aqui pra essa câmera aqui. bota aí, cachorrão. Quando você não, que você vai ganhar, eu acho que você pensa e imagina que vai ganhar. Quero saber quando que você vai ganhar dele. Espero que breve, nos próximos 3, 4 anos. É difícil, tá? Eu não tô falando que é fácil. É bem difícil, principalmente porque ele é olímpico, ele tem medalha mundial, esse ano ele foi bronze, né? Ele é inspiração pra gente, porque... Antes da prova ele quis tirar até foto com o cachorrão. Antes da prova que eu nadei com o cachorrão, eu tirei foto com ele. Né? Imagina que louco. No balizamento ali, mas... é seu adversário. Mas não tem pressa, né, pra ganhar. Quando for a hora de ganhar, vai dar certo. E não só ganhar dele, mas... O objetivo, na verdade, é melhorar, né? Não só como atleta, mas como pessoa. E manter a consistência, manter melhorando, e daí a vitória vai vir como resultado, né? Não mirar na vitória em si, eu acho que isso é o mais importante. Tem o Mundial Júnior em 24, sim, que daí é a idade que ele está mais velho para esse Mundial, que é o objetivo
principal agora é esse. É que ele não fala, porque ele não quer parecer... Tem que falar, parecer prepotente. Quando não fala, é isso. concretiza, né? Exato. Poder a da gente palavra. acredita no poder da palavra. Aí esse é o objetivo principal e o ano que vem tem um sul-americano. Ano que vem tem Sul-Americano Juvenil de novo. E aí tem o de piscina e de águas abertas. Tentar ganhar a medalha que ele não ganhou em águas abertas e fazer mais prova em piscina. Mas, pô, animal, Matheus, cara. Gostei de ver a sua consciência, de melhorar não só como atleta, mas como pessoa. Eu acho que isso que você faz, essa resiliência, isso que teu pai contou aí um pouco da tua história, da disciplina que você tem para treinar e de ir atrás das coisas, de buscar, isso é a ferramenta que você tem pro resto da vida. Para montar a empresa, para ser profissional, para fazer o que você quiser. Isso que você está construindo na natação te serve para tudo, cara. Mais até do que, né, não desmerecendo os estudos dos meninos, mas mais do que os seus estudos. Eu acredito muito nisso. E, cara, parabéns Obrigado. pelo começo, porque daqui a pouco vem mais. Cachorrão, se liga, hein? O cachorro trazendo aqui, vamos falar, veio um menininho aqui. Vem aqui o Matheus, 16 anos, o Falou. Matheus que eu nem conheço. vai te dar um cacete daqui a 3 anos. Marca aí a prova, ele falou, pode escolher a prova que você quiser. Vamos fazer um A desafio. prova que você quiser, mano. A gente pega todos os nadadores e fala, ó. Bom, Matheus, gostei, ousadia. Tem que ser. Poder da palavra. Obrigado, viu, pela Obrigado, presença. Valeu, gente. Obrigado. Sucesso. Em por breve, compartilhar quando ganhar a essas medalha, histórias. então, do Sul-Americano, de águas abertas e do 1500, estão convidados Tem que vir aqui a com a voltar medalha. aqui pra gente tirar uma foto. Beleza. Fechado. E aí desafio o cachorro. O dia que a gente trouxer o cachorrão, a gente traz o Matheus de surpresa. Fechou. Valeu. Fechou. Valeu, gente. Abraço.